Moisés guiou o povo hebreu. Jesus inspirou os seguidores. Napoleão foi ovacionado. Hitler provocou horrores. Mandela brigou por igualdade. Gandhi foi contra a violência. Lennon cantou para a sociedade que a paz era para a sobrevivência. Todos eles foram líderes e outros no anonimato estão. Carregam grupos inteiros e a responsabilidade está nas mãos. Porque mais difícil do que guiar é conduzir para o progresso. Assista a esse programa e terá mais chance de sucesso. Olá, que bom que você já está aí. Nós estamos aqui e esperamos contribuir com você. Nós contribuímos daqui e você contribui daí de casa, tá certo? Está começando mais um Etc. O tema dessa noite é liderança, ser líder. Muita gente pode falar que já viu uma série de reportagens, de programas, de palestras sobre isso. Mas eu prometo que aqui vai ser diferente. Sabe por quê? Porque além das condições para alguém liderar, nós vamos falar da responsabilidade de inspirar pessoas à liderança. Nós vamos falar ainda do papel do grupo. Nós vamos falar de muitos outros enfoques. Qual a característica do bom vendedor? Ter lábia? Olha, tem gente que foca muito essa questão dos argumentos, né? Eu acho bastante interessante a gente definir a diferença de persuadir, convencer e influenciar. Porque o vendedor geralmente é treinado a persuadir o cliente. Quer dizer, fazer o cliente aceitar as suas ideias, manipular as crenças do cliente para fazê-lo aceitar aquilo que ele entende como melhor ou aquilo que ele deseja influenciar. Essa história de persuadir não é só vendedor, não. Você sabe que a retórica e a oratória é a arte da persuasão, né? Mas o bom vendedor, acima de tudo... Quem vive de discurso tem que ter a arte da persuasão. Com certeza. Mas quando a gente se prende somente às palavras, aos argumentos, a gente percebe que isso é uma fração limitada do potencial da comunicação. As pesquisas mais recentes que utilizam o potencial da comunicação no processo de negociação dizem que apenas 7% dessa influência tem a ver com as palavras e o conteúdo. Então existe uma série de outros aspectos que envolvem a comunicação não verbal que traz todo um processo de influência na negociação. O que é liderança, hein? Liderança é a capacidade... Não sei. Você sabe que existe uma série de definições sobre liderança. E tem uma delas que talvez seja uma das mais singelas e abrangentes ao mesmo tempo, que é do Jack Welch, que é um dos grandes executivos a nível mundial. E ele diz o seguinte, que líder é aquele que sabe influenciar as pessoas para realizar os desejos e o sucesso de cada um. Isso é tão interessante porque ele é muito abrangente ao mesmo tempo que é uma definição simples. Porque o líder tem um papel muito importante. Ele tem um papel de influenciar os seus subordinados de uma forma natural para que, acima de tudo, ele consiga transmitir e engajar os funcionários, os colaboradores, em prol da missão da empresa. Então, o líder, acima de tudo, ele tem uma responsabilidade muito grande nesse aspecto. Vamos lá, Paulo quer saber o que precisa fazer para ser um líder? Poderia, quem sabe, complementar. Eu acredito que a pessoa que pretende desenvolver algum potencial de liderança, porque todos temos esse potencial, ela pode se engajar desde, por exemplo, se envolver em atividades escolares, se envolver em atividades comunitárias. Existe uma série de possibilidades que uma pessoa pode participar, ser participativa na sociedade, de uma forma geral, para que ela vá desenvolvendo esse potencial. Eu acredito que talvez seja um passo importante. Ô Paulo, então fica combinado o seguinte, para você ser líder, você tem primeiro de conhecer a si mesmo, ver as suas habilidades, essa coisa toda, né? Depois, não é uma coisa só, vai ser um conjunto de competências, a palavra bonita dele, né? Um conjunto de situações que vão ajudar você. E, sobretudo, não desanime. Diz que todo mundo tem um líder escondido dentro dele, você deve ter um líder escondido dentro de você. Uma das coisas que eu acho fundamental, dentro desse processo,
é a diferença do líder estimular a comunicação na empresa, estimular o feedback. Porque quando um chefe, por exemplo, toma uma decisão, muitas vezes sem a participação dos seus colaboradores, muitas vezes há uma perca de comprometimento muito grande. Então, quando o líder estimula a comunicação entre todos os níveis da empresa, estimula o feedback, quando ele tem que tomar uma decisão, que muitas vezes é até contrária à grande maioria, eu acredito que pelo próprio poder natural de autoridade e de influência, ele conquistou essa confiança e o grupo vai entender no momento em que ele precisa ser um pouco mais rígido. A gente tem dom, um dom para falar, um dom para isso, um dom para aquilo, é verdade. Eu acho que deve ter algum dom nisso, não é possível. Eu acredito que assim, pela própria experiência que a pessoa tem, desde o momento de criança, adolescência, de repente uma série de atividades que ela venha desenvolver, pode ter manifestado um perfil, de repente, mais acentuado de liderança. Agora, há pessoas, de repente, que quando jovem eram mais retraídos, mais fechados, e que quando crescem desempenham umas outras funções que talvez estimulem, dê uma outra motivação e estimulem ele, de repente, ter um posicionamento como líder. Eu tenho a impressão que isso também depende um pouco de história da cada pessoa, né? Da formação familiar, essa coisa toda, né? Se começar mais cedo a aprender a ser líder, aprende mais, não é não? Com certeza. Uma das coisas que eu acho muito interessante que a matéria passou é que nós temos uma deficiência muito grande na formação escolar. Hoje a gente não encontra numa grade escolar o ensino, por exemplo, de liderança, o ensino comportamental, o ensino de empreendedorismo, de educação financeira. Então a gente tem uma lacuna na formação escolar, e aí esses programas vêm de encontro para preencher ou para pelo menos tentar minimizar essa lacuna, porque quer dizer, a gente não forma líderes, né? Então eu acredito que há uma deficiência muito grande na formação básica.